Boa tarde, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, começando mais uma semana, terminando um mês, né? Nossa primeira aula é ciências, nossa segunda aula é matemática, tá? E no meio a gente tem o tio Christian com música. Gente, vamos lá, começar o nosso dia, né? Com um pouquinho de conteúdo sobre as rochas. Então, nós vamos lá na página 82 da apostila de ciências, tá? E hoje nós vamos até a página 87, tá bom? 87? É, 87. Então, vamos lá. As rochas e os minerais do subsolo. A camada que se encontra abaixo do solo é constituída de rochas e se denomina subsolo. As grandes rochas que vemos na superfície, que muitas vezes formam montanhas inteiras, são prolongamentos de rochas do subsolo. Então, elas continuam, né, para baixo do solo. As águas dos rios e das chuvas podem penetrar no solo, passar pelas rochas permeáveis com poros de passagem e acumular-se no subsolo sobre as rochas impermeáveis que impedem sua passagem. Essas águas formam os aquíferos, reservas de águas subterrâneas que abastecem poços e nascentes de rios. No subsolo também se encontram petróleo e gás. Valiosos, esses três recursos são muito explorados pelos seres humanos, como veremos na próxima unidade. Então, aqui, aí está mostrando como é que funciona. Quando chove, passa pela terra, passa pelas rochas e vai parar lá nessa rocha gigante, né, onde não pode mais passar água. Então, começa a se acumular água ali, que são os aquíferos, ou também lençóis freáticos, tá bom? Que a gente estudou na outra unidade. As rochas são formadas por minerais, materiais sólidos que ocorrem naturalmente na superfície da Terra. Cada mineral apresenta características próprias, como composição, do que é feito, estrutura, se é áspera, lisa ou com ou sem poros, e as propriedades, como cor, dureza e transparência. Então, cada mineral tem um jeitinho diferente, tá bom? Uma cor, uma forma diferente umas das outras, tá? Minério valioso. Então, a gente tem alguns minerais ou minérios que são valiosos, tá bom? Ouro é um metal brilhante amarelo. Embora seja sólido, é muito maleável para ser usado sozinho, sendo misturado a outros metais para ficar mais duro. É largamente empregado em joias. Então, todo mundo sabe que o ouro é que faz joias, né? Com o ouro, eles falam que ele é maleável porque a gente pode derreter, transformar em outras coisas com facilidade, tá bom? Pedras preciosas. As pedras preciosas são rochas muito raras, formadas por minerais. Elas chamam atenção por sua beleza, cor e transparência. Exemplos de pedras preciosas são os diamantes, as esmeraldas, os rubis e as safiras. Geralmente são polidas e então comercializadas, sendo muito utilizadas em joias. Algumas atingem valores muito altos. Existem também as chamadas pedras semipreciosas, que são compostas de minerais de menor valor, como a ametista. Então, aqui a gente tem exemplos de pedras preciosas, tá? São 4 tipos, mas não são só esses 4 tipos que existem. Aqui a gente tem esmeraldas, safiras, rubis e diamantes, tá? Na página 84, nós temos um pouquinho aqui falando sobre um tema que eu tenho certeza que é super interessante para vocês, que são os dinossauros, tá? Os dinossauros são répteis que dominavam a Terra há milhões de anos, antes do surgimento dos seres humanos. Eles compunham um grupo muito variado de animais, podendo ser carnívoros ou herbívoros, e atingir cerca de 25 metros ou ser tão pequenos quanto um camundongo. Esses animais se extinguiram há cerca de 65 milhões de anos. Há várias teorias que procuram explicar esse fato. Uma das principais sugere que um meteoro caiu na Terra e provocou uma grande nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol. Sem poder fazer fotossíntese, as plantas morreram e, com isso, a disponibilidade de alimentos dos dinossauros herbívoros tornou-se muito escassa. Eles acabaram morrendo e, da mesma forma, os dinossauros carnívoros,
já que o alimento deles também se tornou escasso. Então, essa é uma das teorias, que caiu um meteoro na Terra e que a nuvem de poeira tampou a luz do sol e com isso as plantas não puderam sobreviver, os animais herbívoros não conseguiram sobreviver porque não tinha comida e os carnívoros que comiam os herbívoros também não podiam comer porque não tinha comida, tá? Aqui tá falando um pouquinho sobre alguns dos dinossauros, tá bom? Número 1, número 2 aqui. O Tiranossauro Rex foi um dos maiores dinossauros carnívoros que existiu. Ele media cerca de 13 metros de comprimento. E esse predador tinha mais de 50 dentes, cada um deles muito maior que a sua mão, e pesava aproximadamente o mesmo que 2 elefantes. Suas pernas eram bem fortes, possibilitando que atingisse uma velocidade acima de 40 km por hora. Super rápido, né? No número 2, está falando do Brachiosauro. Foi um dos maiores dinossauros que já existiu. Ele media cerca de 25 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 6 andares. E a sua pegada tinha mais de 1 metro de largura. Era herbívoro, quer dizer que ele comia só plantas, se alimentava principalmente das folhas do alto das árvores, passando a maior parte do tempo comendo, por isso que o pescoço dele era compridão, né? 3. Os anquilossauros mediam cerca de 5 metros de comprimento e eram herbívoros. Apresentavam uma cauda com 2 bolas de osso do tamanho de bolas de basquete na extremidade e placas ósseas, longos espinhos nas costas e na cabeça. Essa estrutura essa estrutura era a sua defesa. Então, é aquele um ali, tá vendo que tá com um número cada um? Número 3 lá. Número 4. O torossauro era um dinossauro herbívoro de cerca de 9 metros de comprimento. Tinha 3 longos chifres na cabeça que usava para se proteger de predadores. E um leque ósseo atrás da cabeça que dava a impressão de ser maior do que era, assustando os outros dinossauros. 5. Você sabia que existiram dinossauros no Brasil? Uma grande diversidade de dinossauros viveu aqui. A espécie Oxalaia quilombensis, que pertence ao grupo dos espinosaurídeos, foi o maior dinossauro carnívoro do Brasil. Ele viveu no Maranhão, de 12 a 14 metros de comprimento ele tinha. Então, olha lá, aqui no desenho a gente tem aqui os seres humanos, tá vendo? Não existia seres humanos na época dos dinossauros, tá, gente? Então, olha o tamanho dos seres humanos aqui, perto dos outros, né? O tamanho que eles seriam. Página 86, fósseis. As rochas também podem ter muita história. Seu estudo fornece informações sobre a vida na Terra e em eras geológicas passadas. Então, quer dizer, o que a gente estuda com os fósseis? Estuda tudo o que aconteceu no passado, tá bom? Um tipo específico de rocha, chamada rocha sedimentar, é formada pelo acúmulo de fragmentos de outras rochas. As camadas mais inferiores suportam peso maior de fragmentos e por isso são mais compactas. Algumas dessas camadas podem conter fósseis. Então, o que acontece? As camadas das rochas vão se soltando pedacinhos e vão formando essa rocha sedimentar. É uma rocha cheia de pedacinhos de outras rochas, tá bom? Ela é super, super dura. Então, tudo que parar ali vai ser compactado por cima, por todas as outras camadas que vão vir com o longo do tempo, né? Por exemplo, um animal que morreu e que ficou ali no chão, né, vai chegando tudo por cima, ele vai se decompor? Vai se decompor, mas vão ter a ossada dele não vai se decompor porque a rocha sedimentar vai proteger, né? Então, o que acontece? Vai gerando camadas e aí os arqueólogos, os escavadores vão lá e descobrem aquela ossada, né, enterrada. Com todo o cuidado que eles têm do mundo, né, para conseguir lidar com aquilo, eles tiram e conseguem estudar para descobrir quais espécies viveram muitos anos atrás. Isso são fósseis, tá? Isso pode acontecer com plantas ou com animais, tá? Os fósseis são, em geral, restos de animais ou de plantas conservados em rochas sedimentares por milhares ou milhões de anos. Os cientistas estudam os fósseis para ter mais informações sobre os seres vivos que habitavam a Terra em eras passadas. Normalmente, a fossilização conserva apenas as partes duras de um animal, como o esqueleto.
Os fósseis, porém, podem também ser formados por congelamento ou por envolvimento de algum tipo de resina chamada âmbar. Ambos os processos conservam os organismos, muitas vezes intactos. Vestígios muito antigos deixados por seres vivos, como pegadas, também são considerados fósseis. Então, tá vendo aqui do lado o mosquito pré-histórico conservado em âmbar? Esse mosquito pré-histórico, ele existiu realmente, tá? E aí pode ser estudado toda a história e todo o que ele consumiu também, tá? Então, o que acontece? Aquele filme, sabe aquele filme que a gente assistiu? Muitas pessoas já assistiram. Quem não assistiu, assiste, que é legal, é interessante, que é Jurassic Park, né? Agora tem vários Jurassic Park, mas começou com o primeiro. Então, o Jurassic Park, lá no primeiro, aparece esse mosquito conservado em âmbar. Essa parte desse mosquito é verdadeira, ele existiu, esse mosquito, que foi estudado. Mas não é verdade que dá para se criar outros dinossauros hoje. Isso não é verdade, é ficção científica do filme, tá? Então, a gente consegue perceber aqui que existiram fósseis e trata bastante dos fósseis aí nesse filme, tá bom? Vamos para a página 87 fazer as atividades. Número 1, complete as frases a seguir. Então, denominamos de a área abaixo do solo. Então, qual é o nome da área abaixo do solo que a professora falou? Nesse local, há rochas permeáveis, quer dizer que passa água, por onde a água pode passar, e rochas, e esse outro vocês vão escrever. Essas rochas são formadas por minerais, igual falou lá no texto, tá bom? 2. Cite 5 minerais que podem ser extraídos do subsolo. Então, vocês vão escrever o nome de 5 minerais que vocês sabem que podem ser extraídos do solo. Tem lá escrito, e se vocês quiserem pesquisar também pode. 3. Cite o nome de 3 pedras preciosas. 4. Por que os fósseis são importantes para a ciência? E 5. Analise essa imagem de fóssil e responda as questões no caderno. Então, a gente não precisa responder no caderno, vai responder oralmente, tá bom? Trata-se de um fóssil de um animal ou vegetal? O fóssil provavelmente tem 100 anos ou milhares de anos. Ele está conservado em âmbar ou em rocha sedimentar? Então, a gente tem aí essas perguntas sobre os fósseis, tá? Gente, a nossa prova de ciências, que vai ser na outra semana, na outra ainda, daqui 2 semanas, ela vai tratar dessa unidade aqui inteirinha. Essa unidade que a gente está estudando, essa última, tá bom? Que é a unidade, peraí, deixa eu ver aqui, 4, sobre o solo. Então, a nossa prova vai ser toda sobre a unidade 4, tá bom? Sobre o solo, ok? As unidades anteriores não vão cair na prova. Gente, boa aula para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com matemática. Beijo!